meus amigos e minhas amigas do canal NEP Honório Abreu. Que prazer estar junto com todos vocês novamente, caminhando aí pelas páginas deste maravilhoso livro Emmanuel, sempre procurando lembrar que este é o primeiro livro que Emmanuel ditou para Chico Xavier. Foi a apresentação dele para todos nós. E neste livro, Emmanuel procura nos trazer os esclarecimentos para as dúvidas que ele vinha ouvindo todas as vezes que estava em trabalho junto com Chico. E hoje estaremos finalizando o segundo capítulo, com o tópico O Evangelho e o Futuro. Que possamos aí navegar nestes ensinamentos com todo o rigor e toda a profundidade que tudo que Emmanuel fala exige de todos nós. Assim, apertem os cintos e vamos a mais um estudo. E Emmanuel inicia este tópico nos informando que raças e povos ainda existem que o desconhecem, porém não ignoram a lei de amor da sua doutrina. Porque todos os homens receberam, nas mais remotas plagas do orbe, as irradiações do seu Espírito misericordioso, através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. É muito interessante a distinção que Emmanuel faz daqueles que não o conhecem, mas não o ignoram. O que Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Emmanuel está nos dizendo que, mesmo aqueles povos que ainda não conhecem a figura do Cristo, o que é muito difícil, ninguém ignora a sua doutrina, as leis de amor que está no fundamento de tudo que ele vem ensinar para nós. Porque, através do processo das reencarnações, das inúmeras vezes em que nós fomos convidados a estagiar na matéria, nos inúmeros pontos do globo terrestre, onde tivemos a oportunidade de viver, nas mais diversas formas de língua que nós já trouxemos nas nossas existências, sempre pudemos ouvir os ensinamentos do Divino Mestre Jesus através dos seus enviados. Sempre Jesus, sabendo do nosso estágio evolutivo, da infantilidade espiritual que nos encontramos, convidou aqueles seus discípulos, aqueles seus trabalhadores mais preparados para também virem aqui na Terra, na matéria, sempre divulgar o fundamento da sua doutrina. Então ninguém pode alegar ignorância da Boa Nova, porque já ouvimos inúmeras vezes. Porém, como disse, somos ainda muito infantis e ainda não conseguimos compreender toda a profundidade da Boa Nova. Ainda não conseguimos deixar que ela penetrasse o nosso íntimo e fizesse toda aquela transformação necessária, trazendo o conhecimento. E com o conhecimento, na medida em que eu absorvo o Evangelho do Cristo, eu vou cada vez mais tendo profundamente claro em nossas mentes de que o Evangelho é para ser vivido. E quando eu uno o meu conhecimento do Evangelho, da doutrina do Cristo, com a sua prática, eu transformo conhecimento em sabedoria. E a partir deste instante, não há mais volta. Eu já serei um discípulo do Cristo e estarei sendo uma testemunha viva do seu Evangelho Redentor. E Emmanuel prossegue. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas, a má fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspiração contra ele. Mas
tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida. E Emmanuel nos alerta: dentre nós ainda existem aqueles que resistem a essa força que é o Evangelho do Cristo. Apesar de muito que já ouvimos, das diversas maneiras que tivemos contato com os ensinamentos do Cristo, muitos ainda não aceitam de maneira alguma aquela profundidade que já nos toca tanto. Muitos lutam contra a expansão do Evangelho. Muitos ainda resistem a essa força renovadora que fica no nosso íntimo, nos impulsionando sempre para cima e para frente. Mas é inexorável. Nada pode impedir o avanço do Evangelho no nosso interior. Por mais que aqueles que são ainda profundamente enraizados na ignorância, no ódio, um dia cederão a esta força, porque ela é oriunda de Deus. E nós não temos como resistir às leis divinas. A lei divina será realizada dentro de nós, quer queiramos ou não. E eu sempre gosto de dizer, na doutrina espírita, muitos equivocadamente dizem que chegamos a este conhecimento pelo amor ou pela dor. E eu digo, não, nunca chega pela dor. O que hoje achamos que é dor é o infinito amor de Deus, que ao perceber que estamos nos desviando dos seus caminhos, nos ama de uma maneira ainda maior, e ela é tão intensa, este amor é tão grande dentro de nós, e nós ainda somos tão pequeninos que dói, porque não cabe dentro de nós. E este amor tão intenso dói. E é por isso que equivocadamente confundimos o amor de Deus com dor. Nunca, nunca chegaremos ao Evangelho, nunca chegaremos à doutrina espírita pela dor, porque o que chamamos de dor é o imenso amor de Deus por cada um de nós. E Emmanuel finaliza este tópico lindíssimo nos dizendo: nos dias de flagelo e de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará, tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão da Montanha, e através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade e a vida. Que bela mensagem Emmanuel nos traz. O quão reconfortante é essas palavras que ele finaliza neste tópico. Por mais que teimamos, como me referi aqui, aquela força ficará latente dentro de nós. E quando as provações se fizerem mais intensas, quando a situação estiver de trevas, for aquela escuridão que nos envolve, uma luz brilhará no horizonte. E essa luz, mais uma vez, é o Cristo. E aí, na nossa memória espiritual, lá no fundo, voltará à nossa mente todos os ensinamentos que temos ouvido de encarnação e encarnação. E finalmente nós despertaremos. E então, mais uma vez, iremos ouvir o Mestre nos trazendo aquela fala de amor, de luz que foi proferida no Sermão da Montanha. E aquilo tocará fundo em nossos corações e finalmente iremos compreender a mensagem contida no Sermão da Montanha. E a partir deste ponto, seremos espíritos libertos, porque agora saberemos que o Cristo é o caminho
E se Ele é caminho, basta seguirmos os seus passos, porque nele está toda a verdade. E quando descobrimos a verdade do Cristo, veremos que também é a nossa verdade. E a partir do momento que eu sei o caminho, que eu descobri a verdade, eu terei vida, vida plena. Eu terei alegria, eu terei felicidade e finalmente me juntarei com o Cristo para caminharmos unidos e para sermos definitivamente, agora não mais discípulos, mas apóstolo, porque discípulo é aquele que aprende e o apóstolo é aquele que vive. E assim, queridos amigos, nós fechamos este capítulo tão bonito, tão vibrante e tão rico de ensinamentos para todos nós, que todos possamos refletir sobre estes ensinamentos, que possamos ouvir novamente, aí, tópico a tópico, todo essa riqueza contida neste capítulo 2, para que possamos despertar em nosso íntimo os antigos eus que estão aí habitando dentro de nós e que possamos unir tudo para fortalecer o nosso eu atual e que possamos trilhar o caminho do bem, o caminho da luz, o caminho da nossa evolução. Obrigado por compartilhar conosco mais este tópico de hoje e até a próxima semana. Que Deus nos ilumine, nos ampare hoje e sempre.